Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora o nosso curso de redação de sentenças criminais. Meu nome é Rodrigo, sou juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tenho a honra agora de participar desse curso com a equipe do EBEG e nós vamos trabalhar com vocês tendo como foco o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, a parte de preparação para a redação de sentenças criminais. A minha ideia hoje é basicamente apresentar o curso para vocês. Essa é só uma aula inaugural, nós vamos gravar 5 aulas, essa é a primeira delas. Eu vou apresentar para vocês o curso, como vai ser o funcionamento, o que nós vamos fazer, como se dará o nosso trabalho ao longo desse nosso treinamento, que ocorrerá em mais ou menos um mês até próximo à data da prova de vocês. Depois dessa apresentação do curso, eu vou passar rapidamente uma estrutura básica de sentença criminal para concursos, e a ideia hoje é apenas introduzir esse assunto, mostrar o esqueleto, a estrutura de uma sentença que vocês poderão utilizar ao longo da prova. No final eu vou passar para vocês em seguida algumas dicas de sentença criminal para concursos e finalmente uma bibliografia, uma referência bibliográfica que eu vou sugerir para vocês durante essa preparação. Então vamos lá. A gente começa agora com a apresentação do curso. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como vai funcionar o nosso trabalho. Pessoal, é o seguinte, nessa parte de apresentação do curso, o que eu tenho que informar, além daquilo que já está previsto no site, que vocês vão ter as informações quando fizeram as matrículas, quando vocês acessam o e-mail do EBEG, o nosso curso vai ser composto por 4 sentenças criminais. Essas 4 sentenças criminais foram feitas por mim, com base em casos concretos. São situações reais julgadas pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região e que eu tive o cuidado de adaptar essa estrutura para o nosso curso. Eu fiz algumas modificações nos casos reais que foram sentenciados e com o acórdão confirmatório do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, modifiquei o nome das partes para preservar sigilo, fiz algumas alterações em alegações, aquelas que geralmente são cobradas em concursos públicos, coloquei algumas referências que a gente pode ser, para que nós não sejamos surpreendidos no dia da prova, e a partir daí eu criei 4 casos, 4 simulados que nós vamos trabalhar ao longo do nosso curso. Olha só, a minha ideia é a seguinte: não adianta eu passar para vocês o meu posicionamento, a minha ideia, a minha conclusão sobre um determinado caso concreto. A minha opinião, a minha posição jurídica, pouco importa. O que a gente tem que tentar buscar é o posicionamento do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que no momento é o foco da nossa preparação. Não que isso não sirva para outros tribunais, evidentemente, se você se prepara para outros TRFs, ótimo, o funcionamento vai ser o mesmo. Mas a gente vai dando ênfase em determinados momentos a um tribunal específico. No momento, nós vamos fazer isso com relação ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região. E, a partir dessas situações concretas, esses casos reais que eu busquei na jurisprudência, a gente vai ter uma noção de como foi o entendimento dos membros do tribunal naquela situação específica. Evidentemente, meus amigos, não tem como eu afirmar para vocês com certeza, é impossível definir qual vai ser o posicionamento da banca examinadora no dia do seu concurso sobre um crime ou outro. O que eu posso fazer é tentar pegar a jurisprudência do próprio tribunal para a gente prever qual que vai ser o entendimento caso algum crime semelhante caia no dia da sua prova. E a partir daí a gente constrói o caso concreto, nós vamos fazer nossas resoluções baseadas no que foi efetivamente julgado pelo tribunal, com certas adaptações que eu fiz para a gente melhorar no nosso treinamento. Beleza? Esses casos que eu montei, esses 4 casos concretos que serão utilizados como exercícios ao longo do nosso curso, eles foram feitos de maneira progressiva. O grau de dificuldade, ele é progressivo. Vou começar com uma sentença mais fácil, logo em seguida vocês vão fazer casos intermediários e por último nós vamos fazer uma sentença sobre um caso bem complexo e que vai se aproximar mais do que você vai enfrentar no dia da sua prova. Então, progressivamente nós vamos fazer cada um dos nossos simulados ao longo desse nosso curso. A ideia com isso é o seguinte: eu não sei
qual que é a formação de cada um de vocês. Sei que alguns já têm uma experiência com criminal, sei que outros nunca viram uma sentença penal na vida. Então eu preciso equalizar o conhecimento. Eu preciso colocar todos no mesmo nível de conhecimento, e eu só consigo isso se o meu treinamento for progressivo, um grau de dificuldade progressivo. E mesmo aqueles, meus amigos, que têm já alguma experiência com a área criminal, não se iludam. O que a gente vê na prática é bem diferente daquilo que a gente enfrenta numa prova de concurso. A técnica da sentença, no dia a dia, às vezes ela é um pouco deixada de lado, ela dá lugar a outros valores, a outros princípios. No dia da sua prova, a gente tem que ser técnico e, geralmente, quem trabalha na área criminal acaba ficando um pouco, entre aspas, viciado com certas coisas que ocorrem no dia a dia, que ele vê acontecendo, e que no dia da prova você não pode aplicar aquilo muito bem. Então, mesmo quem tem um treinamento, quem já tem uma preparação na parte de sentença criminal, de alguma forma, como advogado, como promotor, como procurador, enfim, qualquer pessoa que tem algum treinamento na área criminal precisa de um certo cuidado para as regras básicas de preparação de uma sentença. E, por fim, o que eu considero mais importante nessa elaboração progressiva dos nossos casos, que nós vamos enfrentar ao longo do curso, é o seguinte: seria muito fácil para mim chegar aqui hoje e entregar para vocês um modelo de sentença, às vezes até um modelo que eu uso no meu dia a dia. Isso seria muito simples, mandava o modelo, explicava como é que você coloca, onde é que você muda, o que você altera, pronto, seria super tranquilo. Mas isso, meus amigos, não funciona. É necessário que vocês montem, vocês estruturem o próprio modelo de sentença de vocês. A minha ideia é que, ao longo desses exercícios, você construa o seu modelo, o seu formato de sentença, que você se sinta tranquilo, que você se sinta seguro para o dia da sua prova. É claro que eu vou passar para vocês algumas ideias, vou mostrar como que eu faria, como que o tribunal fez num determinado caso concreto, justamente para vocês irem formatando aquilo que fica melhor para cada um. Então, no dia da sua prova, quando você abrir o seu caderno de respostas, a ideia é que você tenha uma sentença, um modelo, uma estrutura de sentença pronta na mente. E isso tem que sair na sua prova, tem que sair na sua folha de respostas de uma maneira tranquila, de uma maneira espontânea, até o final da conclusão do seu concurso público. Dessa forma, a coisa funciona. Eu simplesmente entregar para vocês um modelão pronto não dá certo, confiem em mim. Você precisa ter aquele modelo incorporado ao seu estilo de redação, ao que você já tem de formação jurídica, enfim. Você vai formar um modelo para o seu caso a partir do treinamento que nós vamos fazer progressivamente no grau de dificuldade das sentenças que serão apresentadas para os simulados. Beleza? Bom, então nós vamos disponibilizar para vocês 4 sentenças criminais. Essas sentenças serão disponibilizadas na plataforma do site do curso. Vocês vão acessar, fazer o login, vão resolver a sentença na própria plataforma do site, vão enviar para o curso. A partir do momento que vocês enviam para o curso, essas sentenças são feitas com um tempo pré-definido, com um número de linhas, ou seja, é uma tentativa de simular o mais próximo possível aquilo que vocês vão enfrentar no dia da sua prova. A partir do momento que você concluiu a sua sentença, você envia para a gente, nós vamos receber essas sentenças, vamos corrigir todas as sentenças e em seguida nós vamos devolver para os alunos. Nós vamos devolver com um espelho de resposta, daquilo que a gente acha que seria uma resposta ideal, e com alguns comentários individuais que nós vamos fazer sobre cada um dos exercícios enviados. Olha só, eu vou sempre insistir nesse ponto. O espelho de resposta que nós vamos mandar para vocês é uma proposta do que nós entendemos que seria a melhor resposta para aquele caso concreto. Essa proposta é feita com base no que o tribunal julgou, no caso concreto que que gerou aquele exercício, que foi o suporte para aquele exercício, e com base no que corriqueiramente a gente verifica no entendimento da Justiça Federal, dos outros tribunais, dos tribunais superiores, enfim. É um modelo de espelho de resposta. Não quer dizer, obviamente, que vai ser exatamente aquilo que o seu examinador poderá entender no dia da prova. É impossível a gente prever esse tipo de coisa, como eu já havia comentado. Aliás, só fazendo um adendo, eu converso muito com
as pessoas sobre provas, sobre concursos, e eu já tive a oportunidade de conversar com ex-examinadores de outros tribunais sobre a elaboração de provas de concurso, provas de sentença em concursos públicos da magistratura. E o que eu já ouvi foi o seguinte: dentro da banca examinadora, os próprios membros têm divergência. Geralmente são pessoas que têm uma produção acadêmica avançada ou que têm uma experiência muito grande na produção jurisdicional, enfim. São pessoas realmente muito bem formadas e eles divergem entre eles sobre o entendimento de um crime, sobre uma preliminar, sobre uma circunstância judicial, uma dosimetria, enfim. Existe essa divergência. O que acontece às vezes, eu já ouvi isso de ex-examinadores, é que em concursos passados de outros tribunais, cada prova de cada candidato era corrigida por todos os membros da banca. Todos os membros da banca atribuíam uma nota à prova do candidato e no final eles faziam uma média das notas atribuídas e essa era a nota final do candidato, sendo ele aprovado ou não. Ou seja, a prova de sentença é uma prova aberta. Ela é uma prova argumentativa mais do que qualquer outra. Você tem que apresentar a sua posição sobre um determinado tema, se possível mostrar a divergência jurisprudencial sobre um assunto, uma divergência doutrinária sobre outro, e você tem que se posicionar sobre um deles, construindo uma sentença que tem uma lógica, que tem uma consistência jurídica até o final, e mostrar para o seu examinador, pelo menos que, olha, adotei um determinado posicionamento, sei que existem outros e estou seguindo esse posicionamento desde a minha fundamentação até a dosimetria da minha sentença lá no finalzinho, quando eu termino a minha prova. Com base nisso, a gente tem uma chance muito grande de ser pontuado, ainda que o seu examinador não concorde com alguma coisa ou com outra, com algum ponto ou com outro. Às vezes um examinador concorda, outro discorda, enfim. A ideia de espelho de resposta que nós vamos criar para vocês é uma proposta com base nisso, tá certo? Em seguida, nós vamos fazer as correções individuais, as provas de vocês. Aqui eu já vou pedir para vocês, por gentileza, não levem a mal nenhum tipo de correção. Vou tentar ser bem rigoroso com a correção de vocês, mas nunca no sentido negativo, no sentido pejorativo. É sempre na ideia de tentar ajudá-los de elaborar uma crítica construtiva. Então, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma correção bem criteriosa, sempre no intuito de ajudá-los, ok? Legal. Depois que vocês fizerem essas provas, nós vamos corrigir, devolvemos espelho de resposta, comentários individuais, ótimo. Vocês terão acesso às aulas online que serão disponibilizadas na plataforma do site. E aí essa aula online, ela vai ser o seguinte. A minha ideia aqui no curso, meus amigos, não é um curso de sentença, de teoria da sentença. Não vou me preocupar aqui com a parte teórica da sentença. A minha preocupação aqui é a preocupação com a parte prática. Como que você coloca uma sentença no papel? Eu acho que nessa altura do campeonato, faltando alguns dias, nem um mês direito, para o dia da sua prova, você precisa de uma coisa pronta, de uma coisa prática, de uma coisa objetiva, efetiva. E é isso que eu vou tentar passar para vocês, tá? Fica assim, essa é a estrutura do nosso curso. Já vou entrar direto no nosso próximo item, que é relacionado com a redação de sentenças criminais para concursos públicos. Vou insistir de novo. A minha ideia aqui, meus amigos, não é teoria da sentença. Se eu tivesse que explicar para vocês aspectos teóricos, classificação, natureza jurídica, diferença entre uma sentença e uma decisão interlocutória mista, uma decisão terminativa, enfim, eu precisaria de um curso muito mais longo para trabalhar esses temas com vocês. Então, vou pedir licença a vocês para partir do pressuposto de que vocês já estudaram ou estão estudando essa parte teórica de sentença, que, aliás, é importantíssimo que vocês saibam, pode ser, inclusive, tema da prova subjetiva, não só uma ajuda para a prova de sentença. Esse tema pode ser cobrado, estudo, é importante mesmo. Ok? Para o nosso curso, basta a gente compreender o seguinte, que a sentença é o pronunciamento final do juízo de primeiro grau, geralmente um juiz singular, monocrático. A gente sabe que em determinados ritos, por exemplo, o tribunal do júri, surge aquela figura de um colegiado. Mas aqui, para o nosso concurso, a gente vai ficar com essa ideia básica de sentença. Lá no artigo 593, inciso 1º do CPP, que trata das hipóteses de cabimento da apelação,
O código se refere à sentença definitiva, ou seja, aquela que põe fim ao processo após o esgotamento do procedimento de primeira instância com o julgamento do mérito principal, para absolver ou para condenar o acusado. Basta isso aqui para o nosso curso de sentenças. A gente vai partir dessa ideia de sentença para iniciar nossos trabalhos. Beleza? A sentença, pessoal, na doutrina tradicional, ela é vista como uma operação de silogismo. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Vocês devem se lembrar dessa ideia de silogismo lá dos primeiros semestres do curso de Direito, né? Aquelas aulas de filosofia, aquelas aulas de sociologia que todo mundo ia, ninguém nunca faltava, comparecimento obrigatório, a aula era sexta-feira à noite e você estava lá assistindo. Pois é, naquelas aulas, certamente o professor falou que era um silogismo. Premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Aristóteles é homem. Conclusão, Aristóteles é mortal. Certamente o professor falou, você estava presente, com certeza, eu também estava. E a nossa sentença para a doutrina tradicional é construída a partir dessa operação de silogismo. A premissa maior como sendo a norma geral, hipotética. A premissa menor são as circunstâncias, são um caso concreto. E a conclusão entra ali no seu dispositivo, a subsunção do fato à norma. Belezinha? Então a gente passa agora, dentro da nossa ideia de sentença criminal, nós vamos começar com o artigo 381 do Código de Processo Penal. Pessoal, falou em sentença criminal, tem que vir à mente, logo de cara, o artigo 381. O artigo 381 é o que dá a estrutura, ele dá o formato do que vai ser a sua sentença criminal. São 6 incisos no artigo 381 e ali ele diz qual que é o mínimo, o que a sua sentença tem que ter, pelo menos, para que ela seja considerada válida. Diz lá o artigo 381, a sentença conterá os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. Inciso 2, a exposição sucinta da acusação e da defesa. Inciso 3, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Inciso 4, a indicação dos artigos de lei aplicados. Inciso 5, dispositivo. Inciso 6, data e assinatura do juiz. Aqui no artigo 381, vale aquela recomendação do livro do Pequeno Príncipe, que todo mundo já leu. O essencial é invisível aos olhos. O artigo 381, ele dá um essencial da sentença, ele dá a estrutura, dá o esqueleto da sentença. Mas o essencial da sentença, meus amigos, aliás, as várias partes essenciais da sentença, elas estão invisíveis, implícitas ali no artigo 381. O essencial é invisível aos olhos. Dessa leitura do artigo 381, a gente vê logo em seguida que ela pode ser estruturada da seguinte forma. Nós vamos ter na nossa sentença criminal um relatório, artigo 381, incisos 1 e 2, que diz lá o nome das partes, que fala da exposição sucinta da acusação e da defesa. Isso estaria no relatório da sua sentença. Logo em seguida viria a fundamentação, a motivação da sua sentença. Artigo 381, incisos 3 e 4. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Inciso 4, a indicação dos artigos de lei aplicada. Dentro da fundamentação é que ocorre aquela operação de silogismo. É aqui dentro que você vai mostrar os artigos de lei aplicados, a norma, a premissa maior. É aqui dentro da fundamentação que você vai mostrar as circunstâncias de fato para finalmente chegar à conclusão. A conclusão da nossa operação de silogismo vem logo aí. Dispositivo, artigo 381, inciso 5, está lá no CPP. Dispositivo da sua sentença fundamental, sem dispositivo, a sentença é absolutamente nula. Aliás, é até questionável se ela existe. Logo em seguida, nós vamos ver a autenticação. Artigo 381, inciso 6º, a data e a assinatura do juiz. Beleza? Esse, então, é o corpo, é a estrutura da sua sentença que você vai ter para o dia da sua prova. A partir de agora, eu vou analisar com vocês rapidamente nessa aula introdutória alguns aspectos do relatório, da fundamentação, do dispositivo, da autenticação. Hoje é só uma introdução, nós vamos trabalhando melhor esses aspectos da sentença, esses requisitos da sentença, nas próximas aulas junto com os casos concretos. Fica mais fácil para vocês visualizarem como que isso ocorre na prática.
Dentro do relatório existem vários aspectos que a gente vai ter que analisar, dentro da fundamentação, dentro do dispositivo, inúmeros pontos que nós vamos ter que observar no dia da nossa prova, e inclusive dentro da autenticação também algumas coisas nós vamos ter que tomar cuidado. Vamos então ver cada um desses tópicos hoje rapidamente. No próximo encontro, na próxima aula online, a gente vai detalhar tudo isso já com base no primeiro caso concreto, na primeira sentença que vocês resolverão. Vamos lá? Então, no próximo item nós vamos ter relatório. É onde começa a sua sentença. O relatório é aquele resumo, é aquela síntese do que mais importante ocorreu no processo. O relatório, meus amigos, ele é obrigatório sob pena de nulidade. Uma sentença sem relatório é uma sentença viciada. Isso quer dizer que o relatório é essencial. Sentença sem relatório tem problema. Relatório não é a coisa à toa, não é só para dar trabalho para o estagiário lá na vara, não é só para dar trabalho para o assessor, para o juiz perder paciência. O relatório é importantíssimo, é através do relatório que o juiz mostra que ele olhou os autos, que ele viu peça por peça, que ele teve cuidado de reanalisar as provas. Então tudo isso é feito nessa primeira parte da sentença. Não desprezem, meus amigos, o relatório, inclusive para concursos públicos. Eu digo isso antes de alguns colegas já passarem o vídeo para frente e nem prestarem atenção no que eu vou falar a partir de agora. O relatório, em regra, ele é dispensado nas provas de concurso. Mas eu já vi relatório ser cobrado, sim, em provas da magistratura federal. Inclusive de duas formas. Já vi a situação em que o examinador simplesmente fez a questão e não falou nada. E já vi a situação em que o examinador fez a questão, foi mais gente boa e falou, faça o relatório, candidato. Então nós já enfrentamos esses dois tipos de situações. Prestem atenção com o relatório. Peço a vocês, treinem relatório. Por que é que você vai treinar o relatório? Se cai o relatório na sua prova, dê graças a Deus. Você vai ganhar ponto para uma coisa simples, para uma coisa fácil de ser feita, desde que você tenha treinado. Porque o grande problema do relatório não é o tecnicismo em si, dessa parte da sentença. O grande problema do relatório é o número de linhas e o tempo que você gasta para fazer. E é isso que você tem que treinar em casa. Então vejam bem, só retomando. Relatório é fundamental na sentença, é necessário que se faça. Só existe um caso em que o relatório é dispensado, que é o caso dos juizados especiais, Lei 9.099 de 95. Dificilmente vai cair na prova de vocês um julgamento de um crime que seja exclusivamente afetado ao juizado especial. Então, fora essa hipótese, você vai fazer sim o relatório no dia da sua prova, salvo se o examinador dispensar. Então, se o examinador dispensar a elaboração de relatório, você vai passar para o próximo ponto, que é a fundamentação. Caso contrário, você vai fazer sim um relatório, e eu peço a vocês que treinem a elaboração de relatório. Quando vocês treinarem a elaboração de relatório, vocês vão ter sempre a ideia da quantidade de linhas que, em média, vocês gastam para fazer um relatório e o tempo que você precisa para concluir essa parte da sentença. E isso é muito importante, meus amigos, porque você precisa prever quantas páginas você vai ter restantes para concluir a fundamentação e o dispositivo, que são longos. Outra coisa importante também é o tempo que você vai fazer o relatório. Você não pode se perder, ficar procurando palavras, pensando como escrever uma coisa, se determinada informação deve ou não conter. Isso tudo tem que estar incorporado. Você tem que ter um modelo de relatório pronto na sua cabeça, ele tem que sair de maneira fluida, rápida, objetiva, bem sintético mesmo, e sem gastar grande quantidade de linhas, sem gastar tempo, e logo você passa para o próximo item, garante a sua pontuação no relatório e passa para a fundamentação em diante. Então não vamos correr o risco de sermos surpreendidos no dia da prova com a exigência do relatório, ou porque o examinador pediu para elaborar, mandou elaborar, ou porque o examinador simplesmente se calou. Se o examinador se calar, a sentença tem que ter relatório. Legal? Olha só, o relatório, ele tem alguns requisitos, que estão lá no artigo 381, 1 e 2, que nós vimos, né? Então, lá no artigo 381, diz que tem que ter nome das partes, ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. Lá no inciso 2, a exposição sucinta da acusação e da defesa. Verdade, está lá no artigo 381, incisos 1 e 2, e isso tem que estar no seu relatório. Mas não é só isso. Algumas outras informações deverão estar no seu relatório, caso ele seja cobrado no dia da sua prova. Além desses itens, incisos 1 e incisos 2 do Código de Processo Penal,
O relatório tem que ter, por exemplo, o nome de todas as partes. São 5 réus, 5 acusados, tem que colocar o nome de todos eles, não pode usar aquela forma, fulano de tal e outros, está errado. Tem que ter o nome de um por um, inclusive se houver qualificação com data de nascimento, coloque a data de nascimento. Por que a data de nascimento? A data de nascimento é importante, por exemplo, para a fixação da prescrição. Ela pode interferir na prescrição. Outra coisa importante é a data do recebimento da peça acusatória. Não consta aqui no artigo 381 essa exigência no relatório, mas a data do recebimento da peça acusatória deve estar presente, porque é uma causa interruptiva da prescrição, está lá no artigo 117, inciso 1 do Código Penal. Tem que constar também no seu relatório a citação regular, se possível também, informe se as partes apresentaram ou não a defesa preliminar, a resposta à acusação. Coloque ali no seu relatório por que não houve a absolvição sumária. Então você vai falar, não houve absolvição sumária, não foram identificadas as circunstâncias para a absolvição sumária, o processo seguiu o seu curso. Essa é uma informação que também pode ser importante e incorporada ao seu relatório. Ali no seu relatório você vai colocar as principais diligências adotadas. Ouviram testemunhas, foram produzidos laudos periciais, não precisa colocar o que cada testemunha falou, não precisa colocar a conclusão, o relatório do perito, nada disso. Mas pelo menos colocar a síntese das principais diligências adotadas no curso do processo. Lá no seu relatório, você vai colocar também, antes da gente passar para a fundamentação, antes que eu me esqueça, as informações, as alegações deduzidas pelas partes ao término do processo, nas alegações finais. É importante porque muitas vezes o que as partes alegam inicialmente, lá na defesa preliminar, lá na resposta à acusação, é um pouco diferente do que está ali nas alegações finais. Então você tem que colocar a síntese das alegações deduzidas pelas partes, tanto na defesa preliminar, tanto na resposta à acusação, quanto nas alegações finais da acusação e da defesa, ok? Então, essa é a ideia básica do nosso relatório. Não vou me estender mais sobre esse assunto, já vou colocar aí na tela a fundamentação, porque é a partir de agora que a coisa começa a pegar, beleza? Artigo 381, incisos 3 e 4 do Código de Processo Penal. Na fundamentação deverão ser indicados os motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, além dos artigos de lei aplicados. É aqui na fundamentação que ocorre a operação de silogismo, premissa maior, premissa menor, conclusão. A nossa fundamentação precisa ser estruturada de uma maneira bem cuidadosa. E como é que nós vamos organizar a nossa fundamentação? A nossa fundamentação vai ser organizada inicialmente em 2 partes, preliminares e mérito. Então a sua fundamentação vai ser dividida nesses 2 tópicos, preliminares, mérito. Não se esqueçam disso. Usualmente, o que a gente observa na prática, no dia a dia dos tribunais, é que as fundamentações são feitas todas em um texto corrido. É muito comum você ver uma sentença com uma fundamentação, com a parte de motivação em um texto corrido. Então o juiz aprecia já preliminares, logo em seguida já passa para o mérito, sem divisões em tópicos. Tranquilo, não há nenhuma exigência do Código Penal quanto à colocação em tópicos, nada disso. O importante é que sejam enfrentadas as preliminares, seja enfrentado o mérito, inclusive com as alegações das partes. Agora, no dia da nossa sentença, no dia do nosso concurso, eu acho, e agora coloco aqui a título de sugestão, que você divida a sua fundamentação em tópicos. Um tópico primeiro para as preliminares e um tópico segundo para o seu mérito. Dessa forma, fica visualmente mais fácil para o seu examinador, que vai corrigir várias, dezenas, talvez centenas de provas. O seu examinador vai conseguir bater o olho e ver que você enfrentou uma questão preliminar, que ele estava prevendo ali no espelho de resposta, ou que você examinou determinados pontos do mérito que ele havia previsto como sendo a resposta correta. Então vamos dividir em tópicos, ok? Sugestão. Se você não quiser, tudo bem, não é exigência do código. Eu sugiro que você divida a sua sentença em tópicos preliminares inicialmente e mérito logo em seguida. As preliminares, nós temos que tomar um cuidado. Elas podem ser analisadas de ofício e elas precisam ser organizadas, ordenadas de uma maneira adequada. O que isso quer dizer?
quando você pegar a sua prova, o examinador dificilmente vai ser gente boa. Dificilmente o examinador vai dividir as alegações das partes em preliminares, em mérito. Ele vai fazer aquela bagunça, vai colocar todo tipo de alegação solta, como eu havia comentado logo agora. Ele vai colocar algumas alegações em resposta à acusação, depois vai colocar outras lá nas alegações finais, vai fazer aquela bagunça, vai misturar mérito com preliminar, enfim. Você vai precisar, no dia da sua prova, ter aquele cuidado, aquela calma de dividir o que é preliminar, dividir o que é mérito. Primeiro lugar. Segundo, algumas preliminares podem ser reconhecidas de ofício. Preliminar no processo penal pode ser reconhecida de ofício, questão de ordem pública. Então, pode ser que você, no dia da sua prova, encontre ali no meio da sua questão um assunto, um tópico, um tema que mereça ser examinado como preliminar de ofício.